Então ele ri ficou em Gerar. Os homens do lugar perguntaram da mulher dele, e ele disse: Ela é minha irmã. Porque ele temeu falar: Ela é minha mulher. Agora, no Novo Testamento, nós temos a palavra que ela é usada a verdade. E, e eu vi que ela tinha um formato meio estranho, assim, com negativo no começo. Aí eu falei assim: Eu vou fuçar essa palavra. Aí quando eu fui fuçar e eu coloquei ela lá, tava lá, né? Eu coloquei, ó, isso aqui é no, isso aqui faz tempo já, mas eu coloquei aqui para mostrar como, mais ou menos como que fica essa palavra. Então aqui, ó, isso aqui é inteligência artificial de Gemini da Google. E daí eu coloquei a palavrinha aqui, ó, no formato dela do grego, certinho aqui, ó. Aí aqui o Gemini falou pra gente. A palavra antiga grega, transliterada como aletheia, é um dos conceitos mais profundos. E aqui, ó. Traduzamos simplesmente como verdade, a construção revela uma compreensão filosófica da realidade. Certo? Aí aqui não tem, se você quiser dar uma olhada aqui, vai mostrar algumas coisas aqui, mas etimologia. Etimologia é o estudo das palavras. Etimologicamente, ela significa não escondido. Então, quando a gente fala a palavra verdade, a gente perde esse elemento de que é algo não escondido. Então, dá-se a entender que a omissão, ela se enquadra naquilo que não é verdade. Nesse sentido. E é muito interessante porque nós lidamos com isso no dia a dia. Né? Dependendo do que você esconde, parece que você não está falando a verdade. Então, quando você fala assim, pô, tecnicamente ele não mentiu e pá, 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 pá. É assim, no grego bíblico, né? Tá certo que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, mas, por exemplo, quando os apóstolos vieram a conversar, é, eles usavam esse termo aqui. Então, é interessante como, por 2000 anos, nós sabemos a diferença, né, o que omissão também você falta com a verdade. E a raiz da palavra no grego ela é justamente algo não escondido. Então eu achei isso muito precioso. Então é importante então quando a gente fala aqui os homens, né, que pô, ele faltou com a verdade, mas não necessariamente quando você analisa, né? Você vê que tecnicamente, e nós lidamos com isso no dia a dia, dependendo do que você omite, a gente considera uma mentira. Pô, por que você não falou antes? Gera um clima pesado dependendo da omissão que você faz. Senão, os homens do lugar vão me matar pela Rivká, porque ela é de boa aparência. Então aconteceu que ele prolongou os dias lá. E o meu pai é rei, o rei dos Rolar, olhou adiante de trás da janela e viu. E veja, o Elihi ria com a Rivká, mulher dele. Então meu pai rei chamou Elihi e disse: Veja, ela é sim a sua mulher. Então, como você diz, ela é minha irmã? Então Elihi disse para ele: Pois eu disse, senão vou morrer por ela. O meu pai rei disse: Que isso que você nos fez? Por pouco deitasse alguém do povo com sua mulher, culpa chegaria a nós. Agora, uma reflexão interessante de fazer aqui é, olha só, eles sabem que deitar com a mulher do próximo gera culpa. Então, sabemos que existia uma lei em vigor, né? E assim, primeiro que isso é muito antes do tempo levítico, de quando o ensino, a lei foi instruída, mas isso também nem é o povo que seria a parte, né? Eles nem são dos filhos do pai de multidões, do Isaac. Então dá para ver que existia uma lei em vigor já naquele tempo. E aí a curiosidade fica, né? Porque eles não tinham, obviamente, eles não seguiam a lei da fornicação, porque alguém simplesmente deitasse com a mulher dele, mas com a mulher alheia, sim. Então é muito interessante como é, a nossa cultura de hoje também vê dessa forma, né? Que deitar com qualquer uma por aí não é necessário aos olhos da nossa sociedade. Não é errado. Mas com a mulher do próximo é. Então é interessante que a nossa sociedade hoje tem uma visão
próxima a uma sociedade de 5.000 anos atrás. Essa é uma reflexão divertida de se fazer aqui. Então meu pai é rei instruiu todo o povo, dizendo: o que tocar neste homem ou na mulher dele vai ser morto. Então ele semeou naquela terra, e naquele ano ele encontrou 100 em medida. Aqui a palavra medida vai ter geralmente é um nome que. E assim, quando eu analiso, eu vejo que o significado dela é simplesmente medida. Assim como, por exemplo, dinheiro, temos pesos, temos libras, libra é uma medida. Então, o que for, é, o que aparece de significado lá que é medida, eu coloco tudo como medida. Porque, se você quiser ir adiante, hoje em dia com a internet, você pode ir, como que é a pronúncia exata dessa medida e pô, legal. Mas para quem está lendo, eu não gosto de colocar palavras que a pessoa não consegue identificar imediatamente. Eu não quero interromper leitura com dúvida de vocabulário, eu quero deixar o mais claro possível. Então eu deixo o que for de medida ou coisa assim, eu simplesmente coloco medida. E o fato dele, eu acho que nas traduções tradicionais aqui vai estar 100 vezes. Ele conseguiu 100 vezes o que ele tinha. Mas não tem nada a entender que dá de vezes, porque tem uma palavra que é usado como vezes, que também é batidas, que tem a ver com, né? E ela não é usada aqui. Então, o que dá a se entender, e quando usa-se 1, 10, 100, 1.000, geralmente são coisas que têm a ver com uma totalidade, algo que se cumpriu o total. Né? São aplicações diferentes de uma mesma coisa. Os números bíblicos, eles têm muito esse padrão. Tudo que é redondinho assim, né? O número 00 ou 000 é tudo de aplicação. Isso a gente vê quando é dito na Bíblia, um dia é como 1.000 anos. Um dia para o Salvador é como 1.000 anos. Mas um dia para o Salvador, literalmente, não é como 1.000 anos, porque ele está fora da esfera do tempo. Então, simbologicamente, um dia para ele é como 1.000 anos. Para ele, o tempo é. Então, Então é a aplicação daquilo, né? Pô, passou 1.000 anos, mas para Deus, para o Salvador, só passou um dia, não. É no sentido simbólico, no sentido de parábolas. Nós vamos ver muito. A Bíblia ela tem muito mais parábolas do que se consta. E muitas coisas fazem duplos ou triplos sentidos, como eu já mostrei em alguns capítulos, em alguns episódios. O salvação bendisse dele. Então o homem engrandeceu e foi engrandecendo até ficar muito grande. Os de rolar então arderam de inveja dele, porque ele tinha gado pequeno, gado em bois e muita servidão. E aqui, ó, aqui é outra coisa, arder de inveja. Lá vai estar uma palavra que dá a se entender que é zelo. Tiveram zelo, mas e até mesmo no grego é uma palavra que ela é próxima do português zelo, mas no português nós usamos zelo de outra forma. E aqui é claramente, e no grego também é claramente mais uma coisa de inveja. E como é um ardor, tanto o zelo quanto a inveja é um ardor que dá, eu coloquei arder. Mas aí, né, para não parecer que eles machucaram e tava ardendo, eu coloquei inveja para completar o significado. Mas eu mantive arder, que é a base da coisa. Lembrando que os de rolar são nas Bíblias tradicionais, você vai estar como filisteus, e hoje na Bíblia está traduzido como filisteus, mas são os palestinos, que têm estado bastante nas notícias. Então tem lugar que chama eles de filisteus e tem lugar que chama eles de palestinos, mas é a mesma coisa. Porque ele tinha gado pequeno, gado em bois e muita servidão. Todos os poços que os servos do pai dele cavaram, nos dias do pai de multidões, o pai dele, os de rolar esconderam e encheram com terra. Então o meu pai rei disse ao Elihi: vá de nós, porque você é muito maior que nós. O Elihi se foi de lá. Ele armou a tenda dele no vale do rio de Gerar e ficou lá. E aqui, ó, essa palavrinha tenda, a gente vai ver ela muito
quando Moisés estiver no deserto, porque essa é a mesma palavra que é usada para tabernáculo. Mas tem lugar que eles, vamos colocar, já que aqui é de Deus, vamos colocar tabernáculo. Mas é importante dizer que, por exemplo, a partir do momento que você muda essa palavra para tabernáculo, fica parecendo que o Salvador Salvação só quer ficar em lugar chique. E não, até numa tenda. E se você armar uma moradia para ele, ele mora na tenda do seu coração, não importa o quão chique ou não chique você é. Se você armar uma tenda para ele no seu coração, ele vai morar lá. Então é importante manter essa palavra simples, especialmente porque ela vai ser usada como moradia do Salvador Salvação mais adiante. E quando você deixa essa coisa chique, fica parecendo que ele só mora em grandes castelos. Talvez, mas castelos que você constrói para ele dentro do seu coração. Então, deixar essa palavra sofisticada, eu acho chato. Até porque quando a gente chega no Novo Testamento, lá está escrito, né, que ele não reconhece, né, a aparência das pessoas, e sim o coração delas. Então, você deixar a palavra chique para um lugar que ele vai morar, não combina. Talvez no sentido de tipo, poxa, eu montei um palácio para ele no coração. Mas a pessoa que está lendo no dia a dia não fica dessa forma. E já que é tenda, é usada uma palavra simples, vamos manter a palavra simples. É, inventando palavra, contexto e enfeitando. Quanto mais você tira do literal, mais você diminui a poesia da mensagem como um todo. Então, tenda. Então ele retornou e cavou os poços de água que foram cavados nos dias do pai de multidões, pai dele. E os de rolar esconderam depois da morte do pai de multidões. Ele chamou as famas deles pelas famas que o pai dele chamou eles. Aqui, quando eu estava copiando, quando eu estava fazendo isso aqui, eu falei assim, poxa, legal. Não, não legal do que houve, mas a interpretação que eu tive aqui, o que veio no meu coração. Porque o que eu faço é tentar chamar as famas das coisas, os nomes das coisas, pela fama que o pai chamava. Então é engraçado como ele cavava, e eu cavo, né? Porque escrever é um gesto de cavar. Por exemplo, quando eu mostrei para vocês os desenhinhos lá da palavra Salvador, né? O alfa e o ômega, né? Eu fui cavando para aquela informação. E, e daí eu comecei a chamar, né, de Salvador. Então eu chamo as coisas pela fama das quais o pai chamava elas, pelo menos do meu ponto de vista, né? Aí, então, e dá para ver que a palavra escrever, gravar, ela tem um sentido, uma coisa de cavar, sabe? A base da palavra escrever mesmo. Então eu acho isso interessante. Então ele chamou as famas deles pelas famas que o pai dele chamou eles. É basicamente o que eu tento fazer. Eu tento colocar para vocês aqui, né? Por exemplo, Cristo, né? Salvação. É, entre eles chamavam ele de salvação, porque esse era o nome dele. Só que quando a gente usa o som e não o significado, que é salvação, e você usa, por exemplo, Yehoshua, porque na verdade nem seria Jesus, se quer seguir o som, você teria que falar Yehoshua, né? Você perde o significado. Então você não chama de acordo com o que é, com o que eles chamavam, porque eles chamavam de acordo com uma palavra que eles conheciam. Então se você chama de acordo com uma palavra que você não conhece, né, você joga o significado no escuro. Os servos do Eli cavaram no vale do rio, e lá eles encontraram um poço de água de vida. Agora aqui tem tradução que tá água viva, mas água viva, assim, quem já leu mais vezes e sabe mais ou menos como funciona a água da vida, a água viva no coração, aquela coisa toda, legal. Mas quando você coloca poço de água viva aqui, vai ficar parecendo que no poço tem um monte de água viva. Então eu coloquei o D antes, né? Gra- Ficaria mais agradável a água viva? Ficaria. Mas você cria esse equívoco. Então eu coloquei poço de água de vida. E aqui, vamos ver.
Ó, olha lá, em uma tradução tá em poço de águas vivas e outro tá veio d'água. Eu nem saberia o que é um veio d'água, se você me falasse. Né? Na King James britânica, tá, tá água da fonte, alguma coisa assim, springing water, alguma coisa assim. E, e lá até faz mais sentido, porque quando a gente vai falar do Cristo, quando o Cristo fala, né, quem vier a mim não terá sede, mas quando ele fala lá pra mulher no poço, né, a mulher estava no poço, a samaritana lá, a mulher de Samaria, ele fala, quem vier até mim não vai ter sede, mas do meio dele vão jorrar poço, fonte de água de vida, né? Então, a partir do momento que você tira isso daqui, você não liga isso lá, porque aqui eles estão cavando poço, aí a água da vida, aí o Cristo lá estava no poço, a água da vida, e você tem essa coisa toda. E a água da vida, lembrando que é aquilo que abastece o coração. Então, assim, é interessante como eles foram lá, eles cavaram, né, chamando a fama pelo nome correto, e daí lá eles encontraram um poço de água vida. Então você vê aqui, aquele momento todo ali dele com a mulher lá, né, mulher dos 4 maridos, alguma coisa assim. Então os pastores de Gerar disputaram com os pastores do Eli, dizendo: a água é nossa. Então ele chamou a fama do poço de opressão, porque lá oprimiram ele. Então eles cavaram outro poço, e eles disputaram por aquele também. Ele chamou a fama desse de acusação. Ele avançou de lá, cavou outro poço, e por aquele eles não disputaram. Então ele chamou a fama dele de espaço. Ele disse: porque agora o salvação nos deu espaço. Vamos ser frutíferos na terra. Ele subiu de lá até poço da promessa. E aqui interessante, ó, esse conflito todo, esses de rolar, lembrando que eles são os filisteus, que nós chamamos os palestinos. E é interessante que na notícia a gente vê muito isso, no noticiário a gente vê muito essa questão dos palestinos querendo expulsar Israel daquela terra lá, né? Então, assim, isso aqui foi escrito há 4.000 anos, por aí. Não, isso aqui aconteceu há 4.000 anos, foi escrito acho que uns 3.500. Então, quando alguém fala assim, pô, como que você sabe que a Bíblia é verdadeira? Eu falo assim, mano, olha, é muita coincidência. Quando é muita coincidência, não é coincidência. Se é uma coincidência, coisinha assim, pá, mas até o nome, palestinos. Aí cada um chega à sua conclusão. Para mim é coincidência demais para ser coincidência. Mas, mas, e a gente vai ver muitas dessas coincidências que são coincidências demais para serem coincidência. E é ali que você fala, meu, não tem como, que isso aqui foi escrito há muito tempo. Ele avançou de lá, cavou outro poço, e por aquele eles não disputaram. Ah, eu já li isso. Ele subiu de lá até Poço da Promessa. Então salvação apareceu para ele naquela noite e disse. Lembrando que tem algumas formas diferentes de aparecer. Aqui a base dela era ver. Sou o salvador do pai de multidões, o seu pai. Não tema, porque eu estou contigo. Vou te bendizer e multiplicar a sua semente por causa do pai de multidões, o meu servo. Aqui, ó, lembrando, ó, por causa do pai de multidões, o meu servo. Então, por exemplo, se você quer deixar uma herança para os seus filhos, a melhor coisa que você faz é buscar o Salvador Salvação, porque, ó, é bom para o seu coração e você deixa uma herança de verdade. Você deixa a bênção do Salvador Salvação. Ah, eu quero deixar algumas coisas para meus filhos, pá. Busca o Salvador Salvação. Você buscando, eles vão serem abençoados. E tá aqui, eu não tô inventando, né? Eu acho que até nas tradicionais vai estar assim. Aquele. Eu entendo, né? Porque eu não sou pai. E. Mas eu imagino que deve ser um desejo bom para você poder deixar algo para os seus filhos, né? Eu não saberia dizer, mas eu tô falando por imaginação mesmo. Então, poxa, eu não tenho nada, trabalhei minha vida inteira. Pô,
busco Salvador, salvação. Aí, ó. Por causa do Pai de multidões, o meu servo. Por causa né? Você pode dar todo o dinheiro do mundo, mas dependendo de quem for, não vai, mas você buscar o Salvador, salvação, a pegada é outra. Então ele construiu o altar lá e chamou a fama do salvação. Lá ele estendeu a tenda dele e lá os servos do Eli cavaram um poço. Então meu pai rei foi até ele, de Gerar. E também o amigo dele, Eruzef, e o boca de todos, o líder do batalhão dele. O Eli disse para eles: Por que chegam-se a mim? Vocês me detestam e enviaram de vocês. E é interessante que a gente vê, né? Eu comento isso cada pouco que eu venho aqui, eu falo, né, da questão de que naturalmente, quando você começa a buscar o Salvador Salvação, as coisas que são mais da escuridão, elas começam meio que a ir de vocês, né? Porque vocês começam a ter hábitos, simplesmente muda, meio que de naturalmente, assim, muita coisa vai. E às vezes amigos se distanciam de forma natural, e não porque você chega e você fica dando sermão de que o correto é isso, o correto é aquilo. Eu sei porque aconteceu isso comigo também. Eu não fui quando eu comecei, eu virei isso aqui, eu não chegava para meus amigos, você tem que parar isso, nada. Simplesmente a coisa toda foi sabe? E nem foi aquela coisa de tipo, quer saber, eu não vou mais sair com esses caras não, porque eles não são de Deus. Eu não fiz isso, né? Simplesmente os telefonemas foram diminuindo e pá, 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 e daí quando eu vi. E no começo da criação, a gente vê que houve separação da luz e da escuridão. E naturalmente, e agora isso é uma coisa muito legal. Eu notei que depois que eu entrei nessa busca, tem pessoas que olham, me veem assim nos lugares e dá pra ver que a pessoa olha assim e fala assim, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. E às vezes chega uma pessoa assim que eu nunca vi, mas a pessoa chega com uma certa alegria assim, e pai, começa a falar. Então então você começa a ter essa experiência de ter pessoas que têm algum tipo de busca no coração delas, você se aproxima dessas pessoas. E são pessoas com alegria, porque eu traduzo a palavra graça, que a gente não chegou nela ainda, como alegria. Quando eu chegar lá, eu vou explicar por quê. E que é muito legal isso também. E então você naturalmente vai. Então, vocês me detestam e me enviaram de vocês. Mas o que eu já percebi é que quando é uma coisa alguma expulsão assim, é porque a pessoa realmente não quer, sabe? A, a luz, né? E eu nem falo luz no sentido de tipo, não, você vai pregar pra pessoa. Não, a vibe simplesmente não bate, a pessoa simplesmente sente que você não combina com ela ali, com aquela coisa toda, e a coisa se afasta de forma orgânica, natural. Inclusive, essa questão me enviaram de vocês aqui, na minha vida, tem várias histórias disso aqui. Eles disseram: Ver vimos que o salvação está contigo, e dissemos: Que agora tem um juramento entre nós e você. Vamos fazer um acordo em corte contigo. Lembrando que o acordo em corte é aquele da qual um animal é sacrificado. Então, esse é um dos motivos também por questão da cruz. A cruz é um acordo em corte. E tem lugares, inclusive, que a palavra corte ela é usada como morte também. Né? Por exemplo, nós vimos alguns episódios, né? Fulano que não fizer isso vai ser cortado do povo dele, né? No sentido de para que você não nos faça ruindade. Como não te tocamos e não te fizemos nada exceto o bem, te enviamos inteiro. Lembrando da questão do inteiro, muito inteiro, paz, quitado, tem todo um significado muito próximo. Você é bendito do salvação. Agora, que interessante, porque olha só, quando eles reconheceram que ele é bendito do salvação, eles se aproximaram dele. E, e às vezes as pessoas podem dizer, pô, mas aí é interesse, né? Mas às vezes não.
É interessante porque às vezes a pessoa vê a luz e ela fica com curiosidade da luz. Às vezes a pessoa vê a luz e ela não quer a luz. Então aqui não dá para isolar, falar assim, não, eles foram homens ruins e eles só tiveram um interesse é, por interesse. E eu vou explicar porque a história aqui vai continuar e eu vou conseguir explicar melhor. Aqui, ó. Então ele fez banquete para eles e eles comeram e beberam. Então aqui eles tiveram uma certa comunhão. Eles levantaram cedo ao amanhecer e fizeram promessa. Aí aqui, ó, cada homem ao outro irmão dele. Aqui eu coloquei no sentido literal, porque se eu, mais no sentido literal, mas eu complementei com algumas palavras para dar algum tipo de significado. Porque aqui seria fizeram promessa homem a irmão dele. Mas é uma expressão que também ela é usada um ao outro. Mas eu não quis perder esse elemento de homem ao irmão dele. Então eu coloquei cada homem ao outro irmão dele. Aqui, ó. E então ele enviou eles embora. Eles se foram dele inteiros. Aconteceu naquele dia que os servos do Eli chegaram e informaram ele sobre o poço que eles cavaram. Eles disseram para ele: encontramos água. Então ele chamou este de promessa. Por isso a fama da cidade é poço de promessa até hoje. Então eu acho que, por exemplo, eles enxergaram algum tipo de luz nele, reconheceram que ele é bendito do salvação, inclusive usaram o nome de salvação, porque lembrando que quando está em laranjinha e está salvação, é aquele nome que, que nas traduções tradicionais vai estar Senhor, todo em que é o nome do. Que, por exemplo, os testemunhas de Jeová chamam de Jeová, que é o nome. É o mesmo que está aqui, esse aqui. Então, então acho que eles sentiram isso e foram se aproximar dele, né? Porque eles quiseram uma promessa dele. Isso também é bastante ligado ao Cristo, de como funciona a coisa toda do Novo Testamento. E, ó, e o fato de se usar eles se foram dele inteiros, ao meu ver, por conta de como está construído isso aqui, eu imagino que eles sentiram algo no coração deles. E às vezes é assim, às vezes a pessoa ela tá vivendo na escuridão, mas ela vê a sua luz e ela quer ir lá falar com você. Isso aconteceu algumas vezes já. E é engraçado porque às vezes eu passo por alguma pessoa assim, a pessoa parece que nem existe, sabe? Nossa, uma pessoa passou reto assim, você vê que a pessoa tá voada assim. Comigo é difícil acontecer, mas acontece, né? Poxa. Eles disseram para ele: encontramos água. Então ele chamou esse de promessa. Por isso que a fama da cidade é poço de promessa até hoje. O peludo tinha 40 anos de idade ao pegar como mulher a oração, filha do meu poço, do terror, e a bálsamo, filha do carneiro, do terror. Lembrando que os filhos do terror, eles não são parentes diretos do pai de multidões. E aí aqui, ó. Eles foram a amargura de inspiração ao Eli e a Rivka. Essa palavra inspiração, ela é espírito. É a mesma palavra que é usada para espírito. E amargura, essa palavra amargura, ela é legal também. Eu vou até descer aqui para analisar ela. É, ó. Olha que legal com essa palavrinha. Parece que é uma palavrinha que passa batida assim, mas das traduções que nós temos ainda tá amargura, mora. A palavra mar é bem parecido com isso, e a gente sabe que a água do mar ela é amarga por questão do sal. A palavra Maria também vem disso. Quando você analisa a palavra Maria, a base dela é essa, o nome Maria, né? Amarga, coisa assim. E então essa é uma palavra muito interessante por, por essa questão. Elas foram a amargura de inspiração ao Elihi e a Rivka. Então, e essa inspiração, como eu falei anteriormente, é a mesma de espírito. Só que tem lugar que ela é usada como vento, tem lugar que ela é usada como
como sopro, mas em todo lugar ela se encaixa como inspiração. E aqui, ó, em uma das traduções que nós já temos está vida e na outra está espírito. E assim, quando a gente fica amargurado com alguma coisa, você sente que até a respiração muda, o seu coração fica diferente, fica uma coisa, sabe? Então você fica de a sua inspiração do dia a dia, a coisa, você tá inspirado de forma amarga. Então, se encaixa muito melhor a palavra inspiração do que a palavra espírito, né? E aquilo que eu falo, né? Se você não traduz a palavra espírito para a palavra inspiração e você chega para alguém e alguém do seu grupo de estudos bíblicos chega para você e fala assim, pô, mas eu não sei se eu já senti o Espírito Santo, pá, porque, meu, o que, que exatamente que é esse Espírito Santo? Quando você traduz para inspiração pura, você sabe que, você fala assim, pô, sabe quando você tá escutando um louvor ou fazendo uma oração e de repente você sente um negócio assim e seu coração pega fogo, você foi inspirado de forma pura, aquilo, inspiração pura. Aí a pessoa, pô, tá, eu sei o que que é esse sentimento. Porque se você fala Espírito Santo, não fica algo palpável, mas a partir do momento que você coloca palavras que a pessoa consegue entender e ela usa no dia a dia, ela consegue definir o que é Espírito Santo. Até porque Espírito Santo não está traduzido, está transliterado. Então, é uma inspiração pura, você vai sentir uma pureza no seu coração, assim, uma coisa assim, tá, eu sei, não, tá, eu já senti isso sim, poxa, legal. Então você dá algo concreto para a pessoa, porque senão fica ao além, fica.